Eu botei o God of War só pra te afrontar aí, ó. Pô, caraca. E pior que sempre que eu comento isso na aula, tem sempre um que é o cara só falta ter uma tatuagem do God of War, né? Aí, caraca. Aí começa a discussão, eu falo, não, cara, beleza, cada um Não, tem. mas do Play 2 você gosta. Nem o do Play 2 você gosta? Eu acho que é ali que começou a destruir a jogabilidade das coisas. Porque se você reparar, cara, o God of War, Podem na verdade. começar, gente. Opa! Opa! Estamos ao vivo? Estamos online. Muito bem. Ok, vamos começar. Obrigado, Thalita. Gente, o meu nome é Almir Mirabô. Eu estou aqui como professor, né, do IED, e a gente hoje vai apresentar aqui. Vamos fazer uma aula aberta, né, Daniel? Para mostrar para vocês o nosso curso, dar uma ideia e dar algumas dicas valiosas. Inclusive, é uma apresentação gamificada, porque a gente dá só algumas dicas, né? As outras são no curso para vocês. Então já tem gamificação até na apresentação. Eu vou aqui começar a falar com vocês sobre algumas coisas, né? O nome do curso é Game Design, né? É um curso de extensão dentro dos programas do IED, né? E é uma proposta nova que a gente está trazendo que possibilite que vocês saiam com uma peça para o portfólio de vocês, né? Um material que seja, além do conteúdo que vocês vão aprender durante o curso, vocês vão ter um material para colocar no portfólio de vocês, né? É o que a gente está buscando aqui. Eu vou começar... funcional. Sim, um protótipo funcional. Vamos começar. Vou me apresentar primeiro, a gente não vai ler isso tudo, lógico, né, gente? Mas eu vou me apresentar e depois o Daniel se apresenta. Eu sou doutor em design, né, pela Escola Superior de Desenho Industrial aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalho como pesquisador em várias áreas, né, de memória gráfica, toda a área de design gráfico, comunicação visual, e sou professor dos cursos de comunicação visual, coordenador, inclusive, dos cursos de comunicação visual aqui do Rio, do IED Rio, né? A minha ligação com o game design é porque eu também sou professor de game design e eu vou mostrar para vocês depois como é que começou há tanto tempo atrás essa ligação e vocês vão ver. O Matheus Lessa está aqui perguntando, né? Esse curso também é aberto para arquitetos? Sim, né? Design, arquitetura e afins, tá? Uhum. É um curso feito para quem não está... você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, você tem que ter a vontade de aprender, né? Daniel, se apresenta aí, então. Beleza. Para a próxima. Esses textos são sempre aquela coisa meio complicada, né? Parece que a gente está falando bem da gente mesmo. Fica uma coisa meio estranha. Mas eu acho que o que importa desse texto todo aí é dizer que nós dois, né? A gente tanto vem da área acadêmica quanto também vem de mercado. Essa junção das duas coisas é que eu acho que importa na hora de transmitir conhecimento para os nossos alunos, né? Então, eu sou designer gráfico, eu trabalho com design desde os 15 anos, acho que já tem mais de 20 e poucos anos aí que eu atuo na área. Há mais ou menos 12 anos eu comecei a trabalhar com design de jogos, né? Dei aula no FRJ também de design de jogos. Retornei agora para o mercado aí de jogos indies, por conta de mercado ter dado uma melhorada. E trabalho com design também, dando aula e no meu escritório. Então, o resumo desse textinho todo aí é mais ou menos o seguinte: eu trabalho com design há bastante tempo e é o suficiente para a gente poder ter uma aula boa, mais ou menos isso. Legal. Você viu que a gente é humilde, né? A gente não gosta de ficar... Título, não é nobreza. Doutor. Tem aquele negócio de falar assim, doutor, quem tem doutorado, acho que não devia chamar nem quem tem doutorado de doutor. Né? Abolia. Bolica esse negócio. Eu sou designer, né?
Isso aí, isso aí. Eu queria, antes de começar a falar o nosso curso, eu queria falar um pouco do IED. A gente tem agora uma metodologia, o ethos do IED, né? Ele tem uma formação que tem uma conformação que tem muito a ver com o que o Daniel falou, né? Que se baseia nesses três requisitos: o saber fazer e o saber ser, né? O saber e o saber fazer, eu acho que é bem simples de entender, né? Que é o saber é como se fosse a parte mais teórica, nessa parte mais acadêmica, que nem o Daniel comentou com vocês, e o saber fazer é botar a mão na massa, né? Então, sei lá, eu fui dono de gráfica a vida inteira, então é acostumado a sujar a mão e fazer as coisas funcionarem. Claro. E no IED a gente tem trabalhado nos últimos anos essa última dimensão que é super relevante, super importante, gente, que são as soft skills, né? Que é o saber ser, que é você ter inteligência emocional, saber atender um cliente, né? Saber se comunicar, como você deve se posicionar diante o mundo e como você se relaciona com as pessoas, né? Então, também isso é uma coisa que a gente trata muito no curso, em todos os cursos do IED, né? Isso é transversal no IED, essa mentalidade de ter a teoria, a prática e o humanismo, né? O ser humano, né? Que está por trás disso e como ele se relaciona com a sociedade. Essa parte é bem rápida, eu vou só apresentar, porque para a gente entrar logo no que vocês estão mais afim de ver, né? Quando você monta um curso, você sempre pensa nos objetivos, nas competências e nas habilidades que vão ser desenvolvidas. Inclusive, isso é a orientação do MEC, de como você faz um desenvolvimento de uma disciplina. Eu botei aqui, isso é o que está lá também no site para vocês verem, mas eu queria chamar a atenção dentro dos objetivos, dessa questão de oferecer uma visão abrangente dos jogos, né? Quer dizer, você fazer jogos, né? Quem estuda jogo, teoria do jogo, o jogo é tudo, né? Quando dois cachorrinhos estão brincando, filhotes, e um morde o outro, eles vão mordendo, um vai mordendo o outro até machucar. Quando machuca, o outro reclama. Aí ele aprende a regra do jogo, o quanto é forte que ele pode morder o amiguinho, até onde vai a brincadeira, até onde fica sério, né? Então essa visão de jogo, isso se aplica a tem teoria de jogos, o Homem Ludus, que trata disso como na sociedade, a gente vive jogando o tempo todo. Aqui, quando eu estou apresentando esse curso para vocês, está tendo um jogo, né? Eu estou colocando minhas ideias, vocês podem participar pelo chat, que nem o Matheus, e tem as regras desse jogo, quer dizer, eu falo, vocês não podem falar, mas podem escrever. Né? Tudo isso são regras implícitas que a gente trabalha o tempo todo. Então, essa é uma questão importante, entender os conceitos principais do design de games nessa visão abrangente, tá? Que aí você vai aplicar isso que a gente estava conversando antes aqui, eu e o Daniel. Desde o, sei lá, do jogo de carta Uno que você vai fazer, uma versão de Uno, né? Passando pelo board game, Para o ímpar, do para o para o ímpar. ímpar, indie game e até um triple A, né? Então, isso é o que é importante vocês aprenderem, né? Namoros, relacionamentos, né? Tudo vale para tudo. Lidar com o É, cliente. é, então, esse é um objetivo que eu acho importante ressaltar. O segundo objetivo é conhecer e aplicar os conceitos que vocês vão aprender no desenvolvimento de jogos, né? Então, entender o que é essa interação lúdica, o que é regra do jogo, saber o que é um personagem, o que é um concept art, todas essas questões. Você quer complementar isso das competências, Daniel? Um Não, pouquinho? é bom as pessoas entenderem que o jogo é como se fosse um relógio mecânico, né? Você vai ter diversas peças que não adianta uma funcionar muito bem se as outras, se a mola, se o timer ali, se a mecânica da coisa não se encaixar corretamente, ele precisa funcionar de forma integrada, né? E você compreender cada uma dessas etapas, né? Compreender como segmentar, né? O que precisa ser feito para cada uma dessas peças funcionar direito, é interessante para você, saber quais dessas peças você pode executar e quais dessas peças você não tem o expertise para fazer. E aí você vai correr atrás de outras pessoas para ou contratar ou trabalhar junto com você para poder desenvolver. Um exemplo que eu dou nos meus jogos, por exemplo, eu sou péssimo para música. O Almir é músico. Eu sou zero, assim, um zero à esquerda com música. Então, eu não me predisponho a fazer o desenvolvimento de trilha sonora, de sound effects, etc., porque eu sei que não é uma capacidade que eu vou dar conta.
Então, outra pessoa ou um sound bank, né, vai ser usado para complementar essa engrenagem da mecânica. Então, o curso é bom para você ter essa visão mais ampla de todas as etapas de fazer um jogo, porque quando a gente só joga, só se diverte com o jogo, a gente, né, não vê partes por detrás ali, né, da engine, da mecânica toda, de por que aquele jogo foi feito daquele jeito, qual é o público daquele jogo, porque no fundo ele é um produto, né, um produto que precisa ser vendido e consumido. Vendido não no sentido só monetário, né, mas desde que uma pessoa goste do seu jogo, mesmo que ele seja de graça, ela consome aquilo ali, ela gosta, ela vira fã, ela comprou, né? Ela comprou a ideia, comprou no sentido de gostou daquilo ali, né? Mais ou menos por aí. Sim. O cara, a gente joga e fica falando assim, eu vou fazer um jogo. Não, você vai fazer um jogo, você vai fazer uma parte de um jogo, né? Provavelmente, é muito difícil você fazer um jogo inteiro, né? Você pode até fazer, mas vai demorar bastante. Vai demorar bastante. Vai lá. E tem as habilidades, que é essa questão que vai ser muito desenvolvida, principalmente pelo Daniel, que é a prototipagem, né? A ideia é que vocês saiam aqui com um protótipo de alta resolução do seu jogo, se possível, né? Até quem conseguir chegar até esse ponto, né? Fala um pouco também disso, Daniel. Quer falar um pouco disso? A importância disso. Né? Não, o que eu fico brincando com o pessoal é que é mais ou menos como se fosse... Você não aprende a nadar lendo um livro sobre natação, sabe? Não adianta. Se de repente você vai chegar na piscina, você vai afundar que nem uma pedra. Ao mesmo tempo, se você quer nadar de verdade, você não pode só entrar na água e sair nadando. Você precisa entender as regras disso tudo para poder competir na natação, né? Então, quando você vai para um nível que passa da diversão, né? Ele sai do hobby e vai para algo profissional, você precisa entender as regras do jogo, entender como que o mercado funciona, entender o que é necessário você aprender e se desenvolver em fazer, né? Fazendo, né, no caso, para que você possa criar um produto que beire o profissional, um protótipo já que beire o profissional, para ou você entrar no estúdio, ou você montar o seu estúdio, né? Se juntar com outros colegas e tal, e tentar entrar, garimpar o seu espaço no mercado. Então, isso só se aprende desenvolvendo a habilidade nadando. É na piscina que a gente tem que fazer isso. E é por isso que a gente traz todas essas questões que, às vezes, a gente nem para pensar, por exemplo, na interface do jogador. Toda a interface tem um projeto que é pensado como se fosse um projeto de design gráfico mesmo. Ele demanda muito conhecimento, demanda um aprofundamento muito maior do que simplesmente botar a barrinha de vida ali do personagem. Não, tem todo um contraste, tem teoria das cores ali, tem uma questão de animação, tem uma questão de gestalt, tem uma questão do grid, como que você vai obedecer aquilo ali, tem uma questão de frame rate. Então, são várias coisas que a gente vai aprendendo etapa por etapa ao longo do curso, para que você depois possa se aprofundar, às vezes em uma etapa dessas que você adora, também acontece isso. Tem gente que é especializada só em fazer interface, tem gente que é especializada só em fazer paleta de cores, então, assim, concept art, personagem. Então, isso tudo a gente vai descobrindo ao longo do desenvolvimento desses protótipos e interpretando como que os jogos são desenvolvidos. E, Daniel, isso vai muito de encontro ao que o Matheus perguntou, né? Esse curso também é para arquitetos? Pô, o arquiteto já vai entrar aqui com uma vantagem, na verdade, né? Já teve a aula de teoria da cor, já teve vários desses conhecimentos fundamentais, né? E no desenvolvimento de um jogo, a arquitetura é fundamental, porque a forma como você posiciona o seu personagem, os seus inimigos, ou mesmo que seja um jogo abstrato, o posicionamento espacial dos elementos, a relação daquele indivíduo, né, que o seu avatar, no caso, que está controlando ali o jogador e tal, a relação dele com o ambiente vai ser o pensamento de um arquiteto. Né? Quando o arquiteto não pensa só em fazer um estádio bonito no exterior, ele pensa em como que vai ser a experiência das pessoas dentro daquele estádio. Então, tem uma questão da entrada, o cara se impressiona com o tamanho, tem a imposição do time da casa, tem a questão do cara entrar ali naquele estádio e ficar maravilhado com aquilo tudo, ajudar a torcer, tem uma saída de emergência, tem que resolver problemas de espaço, de conforto, a experiência tem que ser boa. Isso tudo também é relacionado com a produção de um jogo. Da onde vem a luz, as texturas, tudo isso que você trabalhou na sua faculdade o tempo todo, né? Então, tem vários arquitetos que trabalham em jogos AAA que ficam lá projetando exatamente, só para projetar o mundo, né? Aí, gente, eu queria mostrar uma coisa, uma imagem privada aqui. Até eu acho assim, essa deve ser a aula mais nerd que já teve aqui no IED, eu e Daniel junto, é uma nerdice só. Isso aqui é um curso que eu fiz
quando eu tinha 14 anos, isso faz 13 anos, isso faz muito tempo, isso é 83. Pra vocês terem ideia, foi o ano que lançou De Volta para o Futuro, assim, o ano do Rock in Rio 1, assim, faz muito tempo isso. E eu tô nessa, eu fiz parte eu era tão nerd que eu fiz parte da propaganda aqui, ó. Eu sou o modelo aqui dessa propaganda, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Isso aqui sou eu programando num um CP 700 em 83, né? Que era um computador que tinha um. Eu sempre gosto de mostrar isso, porque, tipo assim, ó, me respeite, entendeu? Se você não programou com cartão furado, você não programa mais tempo do que eu. E além disso, eu fui. Sensacional. Essa foto é sensacional. Eu fui modelo de nerd, né? Tipo, eu devo ter sido o primeiro modelo nerd, né? Que o cara te pegou para tirar a foto. Quando nerd não era maneiro. Quando não era legal ser nerd. Não era legal. Nem, não existia o termo nerd. Nessa época a gente chamava de CDF. O termo nerd veio mais com aquele Vingança dos Nerds, nerd, né? Que não se usava, a gente chamava o cara de 4 olhos, quer dizer, eu era o 4 olhos, CDF e tal, assim. Mas é interessante, eu gosto de mostrar isso porque eu fiz um jogo nesse computador em 83, sabe? E era um joguinho de derrubar a nave, assim, né? Então eu acho muito legal ver como que desde os primórdios, né, a gente tem esse amor pelo videogame, né? Essa coisa, todo mundo que mexe a primeira coisa que o cara quer fazer é conseguir fazer um jogo, assim. E eu não fiz uma planilha, o que eu fiz foi um jogo, sabe? Nessa época não tinha nem, acho que não tinha nem como contar a resolução, porque só tinha um bit, né? Que era preto ou branco, né? Só tinha um bit. Não era nem 8 bits, era um bit, na verdade. Pô, olha a minha camisa aqui, ó, Mira. É isso aqui. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Bem Atarizão mesmo. Bem Atari, é isso aí. Então, entrar nesse mundo dos jogos é entrar nessa longa tradição que começou nos anos 70 e nos anos 80. A gente tem toda uma história sobre isso. E eu queria. E quando você entra nesse mundo, né, é legal você conhecer um pouco, né, dele. E eu peguei uma timeline assim, comum mesmo, o pessoal mostra muito na internet. Eu vou destacar o que eu quero falar aqui, mas é só porque eu vou fazer uma comparação para eu e o Daniel discutimos um pouco com vocês sobre essa questão da onde é que entra o design, onde é que entra a tecnologia, né? Onde é que está a magia disso, né? Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas a gente classifica, é muito comum classificar pela tecnologia. Então, a primeira geração, a segunda geração são os processadores. Quanto mais potencial de processamento, né, você vai mudando o patamar dos jogos, e os jogos sempre estão no limite, né, Daniel? Jogo é o topo da tecnologia, do momento, assim. Você pegar um PlayStation 5, ele vai ter lá o HD SSD mais rápido, não é o HD SSD que você tem no seu computador, entendeu? Teve uma época que os Xbox 360, o Gaddafi, que foi um ditador que tinha no Oriente Médio, ele não podia, os Estados Unidos não vendia chip Intel para ele. Ele comprava Xbox para usar o chip para botar nos mísseis dele. Só para vocês terem ideia como é que é isso. Bom, vou dar uma corrida aqui. Então aqui eu selecionei só a segunda, terceira e quarta gerações de consoles, né? Só para a gente falar rapidamente, eu não vou me aprofundar tanto, mas que a gente vai passar do 8 para os 16 bits, tá? Estão fazendo umas perguntas aqui, Renan, eu já respondo aqui, tá? 8 bits, por exemplo, é Donkey Kong, né, de 81, antes ainda do que dessa foto minha aí, né? É um jogo 8 bits, foi criado pelo Shigeru Miyamoto, eu sempre chamo ele de Miyamoto, que eu não sei se eu falo Shigeru certo, mas o Miyamoto é Miyamoto mesmo. Eu acho que é Shigeru. Eu acho que é Shigeru, eu também já ouvi Shigeru, O Miyamoto, ele é como se fosse o Mozart, assim, do videogame. Ele só criou tudo que a gente joga hoje em dia. Ele não criou o personagem, que o primeiro personagem foi o Pac-Man, mas ele criou o concept art, pelo menos, né? Ele conseguiu fazer um cara com bigode ali. Ele criou o jogo de plataforma, ele criou o jogo de mapa. Ele é um Mozart, né? Então, é interessante vocês conhecerem o trabalho dele. Eu comparo aqui, só para vocês terem uma noção, né? Com quando passou para 16 bits, o Super Mario World, 10 anos depois, né?
era bem mais lento antigamente, né, Daniel? A corrida era muito mais lenta. Muito mais Antigamente aquilo ali era um Atari, né? E isso já é um Super Nintendo, acho que é o SNS, né? Já é um Super isso. Nintendo 16 bits, e continua sendo a mesma lógica, né, da pixel art ainda, né? Mas você vê uma evolução muito grande de 8 para 16 bits. O Super Nintendo já começou a ter experimentos com 3D, mas ainda era ainda muito rudimentar, mas os primeiros testes surgiram dali, pavimentando o caminho para o 64. Mas o forte do Super Nintendo, tanto que hoje a gente tem uma relação afetiva com esse tipo de imagem, porque quando a gente era criança, né, a gente jogava lá o Super Nintendo, não sei o que e tal, o Mega Drive, que no Brasil o Mega Drive foi muito famoso, né, o Genesis. Então, esses dois têm um impacto muito forte em pessoal aí na faixa dos 25 a 40 anos. 45, Tem essa estética, né? Mas é isso que eu quero falar para vocês. Notem que isso é uma linguagem visual, né? Você construir os personagens com esses quadradinhos que a gente chama de pixels, isso é uma linguagem visual que no começo estava atrelada à tecnologia. Quer dizer, isso era o máximo que você podia fazer com a tecnologia da época, né? Chamar a atenção disso para vocês. E aí tem, comparando com o de 2011, olha que eu estou falando só de jogo antigo, tá, gente? Só para a gente entender esse panorama. A gente pegar o Super Mario 3D, esse não é de console, na verdade, ele é de portátil, mas já é 32 bits, já tem o 3D, né? É o 3D Land, né? Mas olha que interessante, o Shigeru Miyamoto, ele criou um personagem tão icônico em 81 que continua sendo o mesmo personagem em 2011, em 2021 também, né? Quer dizer, o projeto de design que ele fez, a ideia original dele, está ali, independente da tecnologia, né? Então é isso que a gente tem que conseguir construir. Os jogos podem ser efêmeros, mas o projeto fica, né? Quer falar um comentário, Daniel? Não, é exatamente isso. A questão não só lúdica, né? Mas a pessoa consumir, né? Como eu falei lá, de comprar, você comprar a ideia, você se apaixona por alguma coisa, não é especificamente por conta da tecnologia, mas é por toda a experiência que seja uma história, seja um musical, seja um jogo, né? É toda aquela experiência que aquilo pode te proporcionar. A tecnologia foi um suporte, ela foi um suporte às vezes momentâneo, inclusive, né? Mas se você faz um bom projeto, ele vai sobreviver em diversas gerações tecnológicas diferentes, e inclusive às vezes você pode preferir tecnologias muito mais rudimentares do que as avançadas, né? Não, eu conheço muita gente que tem PlayStation 5 para ficar jogando emulador de Super Nintendo. Então, assim, o cara tem lá o jogo AAA, tem um monte de coisa, tem os God of War da vida, mas o cara vai lá e joga California Games, entendeu? O cara joga Ocarina of Time. E é interessante o seguinte, eu me apaixonei por isso em 81, com o Miyamoto, com o Mario do Miyamoto, que nem era Mario na época, né? Ainda era Jumpman, depois virou Mario, né? E provavelmente os alunos que estão assistindo a gente agora, ou vão assistir depois, eles se apaixonaram pelo Super Mario em 2011. E agora? Né? 10 anos atrás, quando eles tinham 11 anos de idade, que era quando eu tinha 11 anos de idade aqui. Então, esse universo que a gente cria no game, né, não é à toa que é a nona arte, né? Quer dizer, hoje em dia é considerada a nona arte, né? Aqui movimenta mais dinheiro que cinema, né? Né? O pessoal nem discute mais isso, né? Mais do que cinema, do que música, isso nem argumento mais, né? Tipo, é muito mais, né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que em 2011, no mesmo ano que foi lançado essa versão do Mario Land 3D, foi lançado esse jogo Terraria, que é um jogo muito interessante. Se vocês não conhecem, conheçam, porque ele é um jogo interessantíssimo, né? E aí a pergunta que a gente pode fazer para vocês, se vocês quiserem até escrever no chat, né? Pô, se você está em 2011, por que você usou a estética do Mario de 2081? Não, 2081 não, de 1981 ou de 1991 no máximo, né? Seria mais 91. Por quê? Né? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Aí é que está a magia do videogame, né? Fala aí, Daniel, complementa. Não, acho que pipocou aqui para mim, acho que a Thalita fez uma pergunta, se não me engano. Ah, tá, deixa eu ver. A Nádia falou aqui, não poderia perder essa aula, Daniel. Nádia Sanguinetti, deve ser uma aluna sua.
Aí o Renan perguntou, Renan Mendes, trabalho árduo fazer um jogo todo, terá algum contato com a usabilidade e interação? Você deve ter perguntado se durante o curso a gente vai falar de usabilidade e interatividade, né? Sim, total. O videogame sem a usabilidade, sem a interatividade, ele é um filme que a gente está assistindo. Se a gente não tiver essa relação e as mecânicas para construir boas relações entre o que você criou e o que o jogador precisa fazer ali, não tem saída. Então, a gente tem que falar, né? Não tem jeito. Até de ergonomia tem que falar, né? Mas a gente tenta fazer, como a gente está conversando aqui, né? A gente tenta simplificar ao máximo para não ficar também aquele papo extremamente acadêmico, etc. Então, a gente tenta trazer mais os conceitos para que, a partir dos conceitos, a gente consiga ver de uma forma mais ampla, né, o funcionamento de tudo. Então, por isso que a gente tenta usar termos muito mais profundos, mas vamos falar assim. E quem quiser se aprofundar mais na parte teórica, também a gente passa todas as dicas para estudar, né, e Sim, tal. sim. Pode ser um primeiro momento, assim, para vocês se aproximarem disso, né. Ainda existe livro no papel para a gente ler. Tá, ó, cheio de marcador aqui, ainda existe isso. Eu achava que no final do doutorado eu não tinha mais que estudar, foi um ledo engano. Assim. Ledo engano, né? Continua Você tem que estudando. estudar até morrer. Droga. Então é isso, gente. É uma super dica aqui para vocês entenderem essa coisa da linguagem no game, né? Quer dizer, a linguagem continua sendo pixel art, um jogo de 2011, que na verdade a versão mais legal é de 2020, né? Que é a... Esqueci o nome da versão de 2020, mas é o mesmo jogo, né? Com mais fases. Uhum. Onde o game designer, né? Ele opta por manter essa mesma linguagem da pixel art. Por que ele fez isso? Isso que a gente vai discutir mais no final aqui com vocês, né? Por que isso é interessante ou não, né? Uhum. Apesar de não ter necessidade mais. Né? Aqui é só para mostrar a época, né? 2009. Não, eu voltei, gente, desculpa. Aqui. Então, assim, para a gente passar para a segunda parte, onde o Daniel vai apresentar para vocês uma surpresa que a gente fez, né? Que tem as dicas e tal. Agora é que vai ficar bom, e não desliguem, por favor. Eu boto essa comparação aqui, né? Se a gente comparar tecnologia com design aqui, né? Quer dizer, a tecnologia do Mario hoje 91 é totalmente diferente da tecnologia que nós temos hoje, né? São processadores 50 vezes mais rápido, mais ou menos, né? Uhum. E eu acho até que o trabalho de cor do Mario World está até mais é mais infantil também o jogo, né? Mas aqui nessas imagens ele ficou até mais interessante, né? A paleta de cores. Mais bem projetado. Mas se manteve a linguagem, né? A gente mantém a linguagem. Ó, a Jade fala aqui, a estética é nostálgica. Acho que fazer jogos assim traz aspectos mais familiares para o pessoal das antigas e apresenta esse estilo para a nova geração. Muito bom. É isso mesmo, Jade. É uma linguagem, né? Exatamente. É uma linguagem visual. As pessoas entendem, mesmo quem não viveu nessa época sabe o que é esse tipo de linguagem, né? E se identifica com ela, mesmo não tendo... Eu, por exemplo, não vi os Beatles nem o Led Zeppelin, eu sou da época do Van Halen, mas eu me identifico com Beatles e Led Zeppelin, né? É a nostalgia do que você não viveu, né? Todas essas tecnologias, elas vão criando barreiras, né? Elas vão criando tetos que o cara precisa resolver de alguma forma. Né? Então, muito foi testado para se chegar no Pac-Man, no Donkey Kong, no Mario Bros, no Zelda. Muito foi testado para chegar ali. Alguns projetos, inclusive, não deram certo, mas os que deram certo foram testados, inclusive, na questão do tempo mesmo. Eles resistiram ao tempo. Né? E aí, eles perderam a dependência de tecnologia, não existe mais limite. Então, se você quer fazer um jogo hoje, por exemplo, você não precisa fazer um jogo com as limitações 8 bits, de sprites pequenos, com apenas 2 ou 3 cores e tal. Não, você pode fazer qualquer coisa. Quando a gente vai fazer um jogo parecido com o Terraria, é por opção. Você faz aquilo porque você escolheu. Foi a sua intenção ter essa linguagem na sua narrativa, no seu jogo. E o fato de ser uma opção vai fazer com que você faça o melhor possível por aquele jogo. E não simplesmente explorar que processador novo que saiu agora com um efeitinho novo que está cheio de brilho. Entendeu? Porque isso só vai mascarar a qualidade do seu jogo. Isso vai dar um efeito bonito, mas isso não sustenta um bom jogo. Né? Então, é meio que por aí. Quando você escolhe
que linguagem você quer usar, que tipo de animação, que tipo de a tipografia que vai ser usada, a paleta de cores, tudo isso vai contribuir com mais uma fichazinha ali, mais um pouquinho no murinho ali, para essa experiência total que você quer dar para o seu jogador. Então, é esse tipo de detalhe que é bom a gente pensar que, quando a escolha é nossa, o limite, né, as limitações, somos nós mesmos que colocamos. Então, não, vou fazer essa paleta aqui apenas com 8 cores para o meu jogo. Por quê? Tem um sentido para aquilo? Se tiver, beleza. Vai ser mais difícil de fazer do que se eu usar 2 milhões de cores, mas no final pode dar um resultado muito mais interessante. Inclusive, vários jogos indies são destacados por isso. Sim, restrição ajuda, né? Pra caramba, pra caramba. Porque ela força a criatividade, né? Sim, sim. Além é muito bom o que você falou, né? Quer dizer, a gente ainda tem uma cultura de 30 anos, 30, 81, 40 anos, né? Onde as pessoas testaram soluções. Então, por que não usar o que funciona, né? Por que não... E, detalhe, o que funcionar aqui pode funcionar em outras linguagens também. Isso é super interessante, né? Porque foi, inclusive, o ponto de partida para as outras linguagens, né? Para os outros tipos de linguagem de concept que o pessoal foi fazer de certa maneira, eles podem ter se inspirado ou visto, né? Soluções que foram usadas. E aí é nesse... Eu estou sempre virando ao contrário aqui. É nesse sentido que fica essa questão, né? Onde é que está essa magia toda, né? Onde é que está porque a gente ficou brincando que não é só tecnologia, é também a magia, né? Então a magia está no design, está na arte de fazer isso, né? Onde é que está isso tudo? E aí está em como saber vender o jogo. E aí o Daniel fez uma surpresa para vocês aí, né? E a gente vai mostrar agora algumas dicas para falar sobre isso e discutir com vocês, tá? E quem quiser participar, pode participar pelo chat. Vamos ver se dá tempo, quantas dá para passar, né? Mas não vão ser todas, porque é gamificado, entendeu? A gente dá umas aqui, o resto é no curso, tá? Aí. Eu vou parar de compartilhar aqui. Se surgirem perguntas aí, você me fala, porque eu não vou conseguir ver. Tá, eu vou já lendo, vai compartilhando aí que eu já vou lendo umas para você aqui. Deixa eu só para interromper o compartilhamento. Interrompi. Aí agora eu preciso aqui. Estou acostumado mais com o Teams do que com o Zoom, então. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Posso dar o share aqui? Pode dar o share. Eu te aviso aqui. Só me avisa aí se está aparecendo. Já está aparecendo. Está aparecendo. Show. Então, o Daniel fez uma demo, né? Para mostrar os... essa demo foi feita na mesma ferramenta, no mesmo software que a gente vai usar no curso, né, Daniel? Você quer falar um pouco do software, do GameMaker? Isso a gente vai conversar ao longo do curso, né? Quando a gente está desenvolvendo o jogo, dependendo do estilo do jogo, você pode usar engines, né? Que são como se fossem motores, né? São bases que você pode usar para desenvolver o jogo sem precisar programar do zero em C++, etc. E tal. Então, você pode usar Unreal, pode usar Unity, pode usar Construct, pode usar Godot, né? Eu sempre lembro da Gadot da Mulher Maravilha. Gal Gadot. Da Gal Gadot. E tem uma ferramenta que é bem interessante, é uma que eu gosto pra caramba, que é o Game Maker, que ele tem uma linguagem de programação própria. E é uma linguagem que, principalmente para os designers, assim, é muito fácil de aprender, é muito mais fácil de você lidar com ela do que se você partir direto para um Java, para um C, etc. E tal. Então, o Game Maker acaba sendo um bom ponto de partida, porque você consegue desenvolver projetos com um certo nível de complexidade, com um certo nível de estética que você pode explorar, desde 8 bits ali até alguma coisa mais pós-16, é super tranquilo. Tem gente até que faz joguinhos em 3D, então tem uma amplitude muito grande, mas também tem um modelo de negócio mais interessante, ele é um pouco mais barato para quem está começando, para estúdios menores e tal. Então, eu achei que seria uma ferramenta boa para a gente poder introduzir na prototipação dos nossos exercícios lá, né, no curso.
E a E gente não aí, queria que fosse a pessoa tivesse que ter conhecimento de programação para pois fazer é, o curso. A gente queria fazer o curso o mais democrático possível, né? Então, exato. esse vai ser bem assim, vai ser o mais É, tranquilo possível usando o Game exato. Maker. É porque o interessante no jogo, nas palestras eu sempre falo isso, né? Eu assusto por um lado, mas eu tento ajudar por outro. O que é legal é você conhecer desde o início as dificuldades que você vai enfrentar se você realmente quer levar a sério o desenvolvimento de jogos. Tá? Isso é muito importante, porque a gente vê um monte de canal, né, de YouTube, o cara botando pilha, etc. e tal, mas muita gente se frustra, porque se você vende falando que é algo que é muito fácil, que é muito tranquilo e tal, e você com a mão nas costas vai conseguir fazer, complica. O que eu acho que é bom é a gente mostrar e falar assim, olha, dá para fazer, esse é o caminho, você pode se aplicar, de repente você não precisa fazer um jogo inteiro, você pode atuar mais no concept, de repente você pode ir mais para a área de animação, de repente você pode ir mais para a área de código, de repente você pode ir mais para a área de interface, etc. Mas é interessante você ter essa pincelada geral, porque é complicado, né? A gente sem experiência para entrar no mercado de jogos, como é que você vai apresentar o seu portfólio, né? Você só vai apresentar o portfólio com um desenho de personagem e com uma animação que você fez ali no After, fica mais complicado. Então, se você chega com uns protótipos menores, já fica mais fácil da pessoa entender que você vai ser um profissional que pode entrar no escritório ou no estúdio de design. Tem vários hoje surgindo no Brasil, porque o mercado está muito mais internacionalizado, né? Explodiu o mercado indie. Acaba ficando mais fácil você mostrar, olha só, eu já me virei e fiz uns protótipos aqui desse tipo de jogo que eu gosto e tal. Pô, o cara que vai te contratar vai falar assim, pô, beleza, essa pessoa já está se virando, já está correndo atrás de algo que eu teria que fazer um treinamento interno muito intenso dentro do meu escritório, entendeu? Então isso facilita um pouco as coisas. Por conta disso, eu falei assim, pô, vou testar um negócio maluco também, porque é muito fácil a gente ficar falando e tal, eu já dei um monte de palestra, o Almir também e tal. Eu falei, pô, vou fazer o seguinte, eu vou tentar jogar o próprio jogo que eu estou desenvolvendo, colocando umas dicas do que a gente queria falar na palestra dentro do jogo. Eu vou ver se eu consigo jogar e ao mesmo tempo falar com vocês, o Almir também vai falando aí, mas eu vou ver se eu encontro aqui as 5 dicas. Não, e além disso, a gente está no YouTube, então a gente tem que fazer um gameplay, né? Pelo amor de Deus, não vamos perder essa oportunidade de virar YouTuber de gameplay. Caraca, eu não cheguei a pensar nisso. Fazer live stream, né? É, O primeiro live stream do protótipo aí do jogo. Mas só para deixar bem claro, se eu sair morrendo aí no próximo jogo, sendo destruído, é porque eu construí já a inteligência artificial dos inimigos está independente. Então ele vai se comportar lá do jeito dele. É capaz que eu mesmo não consiga chegar ali. isso é Conclua muito esse normal, ensaio. viu, gente? A gente morre nos jogos que a gente fez, viu? É, Isso é bem comum. parece meio maluquice, né? Pô, o cara é ruim no próprio jogo, mas é porque os bichos são meio independentes. Vamos tentar aqui. Esses são personagens, né, da minha IP lá, mas só para vocês terem uma ideiazinha aí. Vamos ver se vai rolar também, porque o Zoom é meio lentinho aí, né? Então vamos lá. Vou ir devagarinho aqui, sempre tentando não morrer. Coloquei até um tempinho ali aqui em cima, né, para ver se a gente. Se eu chegar no final desse tempo aí, explode, tá? Então eu tenho que concluir em 7 minutos aí a apresentação. Deixa eu matar esses inimigos aqui rapidinho. Eu vou tentar. Almir, se quiser, vai falando aí também, porque tá difícil aqui A de. gente também fez uma homenagem ao IED, né? A gente É colocou verdade. aqui o Tem aqui símbolo, né? gente, o IED não é todo destruído assim, não, tá? Ele é super Tá, lindo, é super ele é bonito. lindo, ele é lindo, Mas esse pode é um ver. visual meio cyberpunk aqui. Seria o IED pós-apocalíptico, É o né? IED do Blade Runner aqui. A Do parada Blade é meio, Runner. meio por aí, então Aí vamos é lá. bom vocês observarem, por exemplo, como que o Daniel trabalhou a paleta de cores para que o personagem tenha contraste nos cenários, né? Exato. E Cara, até para esconder alguns inimigos às vezes, né? E sim, para tal. ele ficar misturado com o cenário. Tem sempre, são cores complementares, então você vê que, às vezes, uma coisa que é muito perigosa para você, ela vai ser, por exemplo, que você está com lilás e amarelo, então é uma coisa que é importante. Então, por exemplo, os computadores que têm algo importante, eles vão ser uma cor complementar ao seu personagem, às vezes. E aí você pode tentar hackear o computador, acha ali um presentinho, e no presentinho tem uma mensagem de um outro jogador dando uma dica aí, que no caso, essa primeira dica que a gente acha é sobre o contraste entre hobby e trabalho. Tá? Isso é bom eu coloquei até como primeira dica pelo seguinte, porque é bom que a gente... Não, aí, tô quase morrendo aqui. É bom que a gente encare, né, o trabalho de fazer um jogo de forma diferente, tá, de jogar um jogo.
Isso é Sim, deixa que eu bem... falo sobre isso, não você vai morrer aí. O, Isso. quer dizer, é um trabalho árduo. Teve até alguém que falou isso aqui, né? O Renan É, Mendes falou: coincidência, né? trabalho árduo fazer um jogo, né? Aham. Então, a gente tem que sempre pensar que isso é um produto que está desenvolvendo e tem objetivos econômicos, você tem um prazo para entregar isso, né? Então, você tem que se postar em relação a indústria de games de maneira diferente a que você se comporta como jogador de videogame. Quer dizer, a gente ama, a gente se diverte fazendo isso, né? Mas o trabalho é outra coisa, né? É diferente, Exato. né? Então você tem Exato. que ter uma postura mais profissional em relação a isso. A pessoa precisa entender que se você quer jogar futebol com seus amigos no final de semana, tranquilo, você vai se divertir. Se você quer se tornar um profissional de futebol, você vai ter que treinar, aprender todas as regras, aprender um monte de coisas que às vezes você no futebol de final de semana você não precisaria aprender. Né? Tá? Teve uma pessoa que Segunda, comentou aqui, ó, com a hum, evolução da tecnologia cada vez mais acelerada, ainda mais com a pandemia, tem a impressão que o mercado de jogos está cada vez mais forte. sim, Bombou o mercado de jogos sim. totalmente, assim. Teve Foi uma subida bizarro. animal. É. As pessoas todas passaram a fugir para onde? A fuga era jogo, muito mais do que filme. O jogo você está fazendo alguma coisa, você está construindo alguma coisa. Eu achava muito engraçado quando tinha uma galera que virava e falava assim: oh, videogame é uma coisa de nerd, você fica aí horas jogando videogame. Aí você vê, a pessoa via todos os capítulos de todas as novelas que passavam na TV, sabia o que ia acontecer. Eu falo, pô, o tempo que você vê novela, eu estou jogando videogame, sabe? Sim, É. qual a diferença? E no videogame ainda aprende alguma coisa. Na novela você só aprende que o Tony Ramos é peludo, sei lá, essas coisas assim. Mas vai, segunda A dica, gente. segunda dica é Qual que é? desenhar. Essa o Daniel eu sempre falo que o Daniel é meu top 3 professor de ilustração aí. Fala aí, Daniel. Não, é porque tem essa questão que é um limite, né, que a gente se impõe ali, que é mais ou menos o seguinte: a gente fala, pô, se eu não souber desenhar, eu não vou conseguir fazer videogame. O mesmo acontece com quem desenha, falando assim, se eu não souber programar, eu não vou saber fazer videogame. Cara, se você não sabe, né, você pode buscar outra pessoa, tá, para poder fazer a parte que você não sabe fazer, como eu falei ali da música. Se você quer aprender a fazer desenho para jogo, você pode aprender a fazer desenho para jogo. Pixel art, a galera fica aqui, eu tenho Cintiq, né, tablet em casa, não sei o quê. Só que, pô, pixel art eu faço no mouse, entendeu? Sim. Então você pode, com muita tranquilidade, aprender várias técnicas para desenvolver assets, né, para desenvolver personagens, inimigos, etc. e tal, que vai ser possível para fazer o seu jogo. O que você pode fazer depois é contratar uma pessoa que desenhe melhor, que desenvolva melhor o código, de repente, ou que desenvolva melhor a música, e aí essa pessoa vai, em cima do seu protótipo, fazer uma qualidade melhor. Basicamente é isso. Só que se você souber esse mínimo, o que acontece é o seguinte: você vai conversar muito melhor com essa pessoa. Tá? Então, quando você conversa melhor com ela, você vai transmitir muito mais informações de um jeito que ela vai entender o que você quer que ela faça. Não fica aquela questão de adivinhação. Entendeu? Então, é interessante a gente pensar por esse lado um pouco. E Tá? você sabe que pode pedir até onde ela pode ir também, né? E Exatamente. você. Deixa eu abrir aqui a terceira Ó, já deu versículo. 40 minutos aqui, 44 minutos. Vamos dar mais uma dica. Isso aí. Acho que tá bom. Já depois a gente abre para as perguntas aqui no finalzinho. Beleza. Essa questão do acordo inicial, eu vou até mostrar aqui então para vocês, pelo seguinte: a gente tem determinadas regras que a gente constrói no jogo e essa mecânica tem que ser obedecida até o final. Tá? Então, isso quer dizer mais ou menos o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma arminha aqui, que senão eu vou morrer ali. Ah, cara, deixa eu usar um especial aqui. Pegar aqui a shot. Beleza, só para atravessar. Isso é mais ou menos o seguinte: vocês já devem ter visto alguns jogos que no meio do caminho um chefão usa outras regras, ou então que uma coisa funciona de um jeito o jogo inteiro e de repente no meio, para dar certo, ela acaba funcionando de outro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a água, né? Vou entrar aqui na água. Aí na água deixa de funcionar o meu shield, né? Aquela minha energia especial, e ao mesmo tempo a água vai me carregando. Ela tem uma certa correnteza que ela está me carregando aqui para a esquerda. Tá? O que eu quero dizer com a questão de você manter a coerência ao longo desse universo inteiro? É mais ou menos o seguinte: se em outra fase eu entrar na água e eu simplesmente morrer, uma água igual a essa aqui, vai haver uma frustração no jogador. O que vai acontecer é que ele vai falar assim: pô, peraí, mas a água lá naquelas primeiras fases não matava. Ou então se a correnteza não funciona do mesmo jeito. Ou então se um inimigo que você matava de um jeito, ele passa a se comportar de outro jeito no meio do caminho. Isso são soluções como se fossem relativas a é meio que como se fosse um roteiro
sabe? É um roteiro ruim de filme. Sabe quando Sim. o cara simplesmente vira um homem borracha e ele não morre de jeito nenhum no filme? É meio que isso, entendeu? Então é bom você pensar nessa coerência do jogo do início ao fim ali. Exemplo bom para isso é poder de super-herói. Tipo, às vezes o Capitão América ele luta com Mortal. Thanos só com É, escudo exato. e depois ele tá num elevador cheio de gente e apanha, entendeu? Quer dizer, Exatamente. isso acontece muito em super-herói, né? Mas em herói não tem muito jeito, porque varia muito o poder dos heróis. Mas num jogo isso é insuportável, né? É o exemplo que É você fala horrível. do roteiro ruim, né? Que você chega no final e aparece uma nova regra que não existia antes, né? Mas Quem é muito bom em contar histórias coerentes, morreu. Oi. É o universo do Harry Potter, né? Ele é super coerente, as magias são super, as regras do jogo no universo são totalmente bem amarradas. Já no Star Exato. Wars, nem tanto. E de história em quadrinho, ferrou. Aí é o É. Batman lutando contra o Darkseid. Pô, Não tem no sentido. espaço, A regra sem nenhum quebrada, poder. a regra quebrada o tempo inteiro. Almir, eu não É vou que... reiniciar, não, porque tá aí a questão Não, do tá tempo. bom. Acho que já deu. Tá. Já deu 40 Tem outras minutos. dicas que a gente é melhor dedicar mais tempo para as perguntas do que ficar vendo aqui. Eu acho que já deu para a galera ter uma ideia do que é. Isso é um protótipo, por exemplo, que é totalmente possível de ser feito no Game Maker sozinho. Eu aprendi a programar para não ficar dependendo dos meus programadores, porque um, inclusive, se mudou para a Irlanda na época e tal. Era complicado, mas os jogos que eu desenvolvia corporativos eram muito menos complexos, né? E quando começaram a ficar mais complexos, eu não podia mais ficar pagando em euro, né? Então eu Sim. aprendi a programar também, junto com aprender a desenhar, junto com aprender a fazer interface. E assim, é para mostrar para vocês que é possível uma pessoa fazer tudo, né? Mas fica muito mais tranquilo se você juntar com pessoas complementares às suas expertises e você vai desenvolver algo extremamente mais complexo em tempo menor. Né? Enquanto eu É, desenvolvo em 2 anos, eu poderia desenvolver em 6 meses com uma equipe. Né? Então é sim. algo. Uma dupla, normalmente, quando é uma dupla, um é programador e o outro é designer, né? O outro é game designer. Normalmente um desenvolve e um é mais responsável E o outro pelo faz as regras e concept art, né? normalmente assim. Normalmente é dois, assim. Um só O é mínimo raríssimo, raríssimo. um é muito o exército que a gente chama de exército de um homem só é algo meio raro e é uma coisa meio que para maluco mesmo. Sim. Se quiser, não, mas eu posso falar porque eu sou meio dessa linha. Eu admiro quem é doido nesse nível. Mas assim, não precisa, sabe? O ideal mesmo é que se você conseguir segmentar bem as funções, tudo vai ficar melhor de um jeito mais rápido. Inclusive, você vai ter mais ideias. Porque 2 pessoas conversando sobre a regra, você já tem alguém para testar alguma proposta, você já tem alguém para ajudar, para te limitar. É aquela coisa da pessoa que sai com uma aparência meio horrível na rua, né? Ela não tem amigos pro amigo virar e zoar e falar, pô, corta esse cabelo, essas coisas assim, né? Sim. Então, se você tem outras pessoas trabalhando ali na equipe, inclusive que é uma coisa fundamental para quem trabalha com jogo, saber trabalhar bem em equipe, acaba sendo algo que é melhor você cultivar desde o início. Né? Porque você vai ter que se acostumar a trabalhar com trabalho de muitas mãos, assim, a trabalhar com equipes de muitas mãos. Né? Então, é bom já ir se acostumando com isso. Quando você trabalha sozinho, você vai ficando meio Stanley Kubrick, assim, né? Vai ficando meio E maluco. tem o outro lado, né? Gente, se alguém quiser colocar perguntas aí, pode colocar, que a gente já está encaminhando, já está com 50 minutos aqui quase. A gente Uhum. não quer também fazer uma coisa muito longa, que eu sei que é cansativo, né? Todo mundo É, cansado de ficar tanto tempo assim. As aulas são mais longas, né? E é, tem o outro lado, que é um jogo triple A aí, tem um cara que só faz textura, tem outro que só faz cenário, tem outro que só faz, né? exato. E Não, assim por diante. tem gente, às vezes, que é responsável só para fazer plugin para uma física específica que vai ter naquele jogo. Entendeu? Tem gente que é responsável pelo efeito especial do mar. É nesse nível. Assim, os jogos têm hoje orçamento de Hollywood. Né? É, Então, é meio que híbrido a coisa toda. E com mudanças no paradigma de processamento dos triângulos, né, da quantidade de polígonos que podem ter ao mesmo tempo na tela, teve uma mudança intensa agora no último ano, que assustou até o mercado. Coisa do nível de. Daqui a pouco vai ser possível construir coisas do nível de filmes da Marvel, sabe? Em sim, tempo real, sendo processado ali. Então, a horda de profissionais trabalhando nisso é de qualidade cinematográfica mesmo, sabe? Às vezes até melhor do que muitos filmes. É sim. bem interessante isso, que é algo para a gente ver que há mercado para tudo. O mercado indie também é super, super explorado.
há espaço para joguinho em pixel art, empresas, abstrato, jogos. simples. Então tem para tudo aí. Tá? Então é algo que é bom a gente... Jogos educativos, jogos de publicitários, tem muita coisa. Eu trabalhei muitos anos com jogos corporativos. Eu fazia jogos para empresas grandes que, por exemplo, a empresa vai fazer um determinado evento para todos os funcionários, aí eu fazia lá um jogo. Ou então vai ter uma promoção de um determinado produto, no lançamento tinha um hot site para aquele jogo. Fazia jogo em ActionScript 2, aquelas coisas lá de Flash e tal, fazia. Então, assim, o jogo é explorado como uma interação para chamar a atenção em várias formas que às vezes a gente nem para poder compreender. Existem pessoas que fazem jogos para departamentos de psicologia e tratamento, que é, por exemplo, para a pessoa perder medo de aranha. E aí tem um simulador, que a pessoa, em vez de colocar a mão numa aranha de verdade, primeiro ela vai no jogo, coloca o VR lá, aquele de realidade virtual. Ela começa a ter um contato primeiro com a aranha e tal. Aí não sei se vai traumatizar de vez ou não, dependendo do jogo. Isso a gente não entende, né? O psicólogo que resolva. Mas é possível fazer. Tem um comentário aqui, uma pergunta do Renan Mendes, que é: minha fuga da realidade era Animal Crossing, todo mundo. Eu não, mas eu digo assim, a gente até gravou um podcast sobre, eu não gravei, mas eu tenho um podcast chamado Visualmente, né? E o Ricardo gravou um podcast sobre Animal Crossing. Foi realmente um fenômeno de fuga da realidade no início da pandemia, e ele falou que agora é Hades. Hades eu acho que é um jogo que não salva o... tipo um roguelike, né? Um roguelike. Ele não salva, mas... Mas quando você morre, você aprende e ganha um novo poder, assim, tem toda uma narrativa. Eu já vi esse jogo, é bem legal. Se for o que eu estou pensando, né? Aí o Renan também fala: coerência nas regras me lembra quando estou mestrando RPG. Sim, exatamente. Se você for um bom mestre, você é coerente nas regras. A construção de design de game tem a ver com isso. Sim, essa coerência, né? Tudo tem a ver com isso. Até a diagramação que eu faço na apresentação, ela tem que ser coerente, ela tem que ser... Se na primeira página o texto está num lugar, né? Sempre vai estar no mesmo lugar para você não se perder. Mas na construção do jogo é super importante, né? Exatamente. A coerência ela não é relacionada apenas à regra, né? A regra ela vai colocar para você como se fosse o tabuleiro ali, né? E em cima do tabuleiro, tudo que você fizer, você precisa lembrar dessas regras que você fez. Pelo seguinte, porque ela vai ditar o ritmo, vai ditar a harmonia, ela vai ditar como é que é o impacto das atitudes que o jogador faz ali no jogo. Então, se é um jogo mais rápido, é mais frenético, tem que ter coerência, inclusive, com o ritmo da música. Né? Não adianta você botar uma música clássica para um jogo que é frenético pra caramba, ou então colocar um jogo que é contemplativo, uma música, um rock sinistrão lá, que é mais pesado, num tempo muito rápido. Então, tudo, desde o pixel art, desde o 3D que você fez, os efeitos, tudo precisa ser interligado, você está criando um universo. Tá? E nesse universo é um castelo de cartas. Por incrível que pareça, ele parece um castelo de cartas. Se você é incoerente num pequeno momento, você derruba todo o castelo, entendeu? Isso é muito importante ter essa noção. E aí você tira o usuário da experiência. Ele passa em vez de ele estar imerso naquilo ali, ele simplesmente ele volta para a realidade. É como se fosse o Matrix, assim, o cara saiu da Matrix, entendeu? Ele pô, peraí, o que está acontecendo? E esse momento é crucial para você ter uma má qualidade na experiência que você está desenvolvendo para aquele usuário. No WandaVision aconteceu um pouco isso. O Visão morreu. Aí aparece o Visão vivo no WandaVision. Se eles não explicam muito bem qual é a regra que gerou ele, por que dele estar vivo ali, porque na verdade ele não está vivo, ele continua morto, né? Você pois é, mas quem não viu, spoiler hoje em dia é 2 dias, gente, pelo amor de Deus, depois de 2 dias não tá valendo. 48 horas é o meu limite de spoiler aqui. O Thomas fez uma pergunta boa sobre a programação, a gente até comentou isso, Thomas, no começo. É bom ter conhecimento prévio a respeito de alguma área, linguagem específica de programação? Lógico que é bom, mas não é necessário, entendeu? Programação, gente, as pessoas têm muito medo de programação é lógica. Entendeu? É lógica. Se isso, então aquilo. Né? Basicamente, assim, é uma questão de lógica, é uma coisa causal. Isto provoca aquilo. Aí, lógico, você vai ter que programar um algoritmo, uma coisa muito mais complexo, mas vocês não precisam ter tanto medo de programação. E tem muito banco de código hoje em dia, tem muito lugar para recorrer. Tem que querer aprender, né? Agora, se você já chegar aqui
sei lá, programando em Sharp, sei lá, ou em C++, é Pô, ótimo. aí vai achar coisa de criança, vai achar É, HTML. você vai ter que se focar na parte de arte, né, e de regras, né? Porque se você já chegar sabendo, né? Mas é bom ter algum conhecimento prévio, né? A coisa toda é que a gente, durante as aulas, a gente vai apresentar para vocês, assim, o que é mais ou menos o que são os princípios básicos. Se você aprender o que é algoritmo, por exemplo, o que é você linearizar um pensamento ou mecânicas para um processo acontecer ali, de forma bem boba. Mas é mais ou menos o seguinte: tem uma piadinha, piadinha é uma passagem assim meio boba, que é mais ou menos o seguinte: um cara pede para o outro para comprar limão. E aí ele fala assim: vai lá no mercado e compra um limão aí para mim, tá? Aí aproveita o seguinte: se tiver ovo, traz 12, tá? Aí o cara vai lá, vai no mercado, tem o limão, tem o ovo, e ele traz 12 limões, entendeu? É mais ou menos o seguinte: se você não deixar bem claro para o computador que o 12 era para trazer o ovo e não o Sim. limão, tudo desanda. Entendeu? É. Então é só aprender que, na verdade, é uma coisa em box, totalmente lógica e meio parece burra, né? Porque ele não vai, não é tendencioso. Você simplesmente, se isso, aquilo. Se não acontecer aquilo, vai acontecer outra coisa. Sim. Entendeu? Então, ao tempo todo, e nada pode conflitar. Basicamente, essa é uma visão Se bem você simplista. for uma pessoa extremamente literal, você está em vantagem, entendeu? É que Pô, nem a total. Se comportar que meu nem o Sheldon, você tá, É, não, meu tá. pai tem uma história ótima, que uma vez ele estava lá em Lisboa, sempre essas de português, mas desculpa. Ele estava em Lisboa e tinha uma senhorinha na rua, e ele estava querendo achar uma rua. Aí ele perguntou para a senhorinha, essas histórias todo mundo tem, né, cara? A senhora sabe onde fica a rua Presidente Stroessner, sei lá? Aí ela falou, sei, e foi embora. Foi Porque embora. meu pai só perguntou para ela se ela sabia a Não rua. perguntou se ela Então o podia computador dizer. é assim, entendeu? Você É pergunta pro exatamente computador, isso. você sabe isso? Sei, e vai embora, né? Que é uma coisa ruim. A gente interpreta isso como, português é burro, faz essas piadas, mas não tem nada a ver. É só uma forma Não. lógica de pensar. É uma Sabe? forma muito lógica de Uma pensar. uma que eu vi foi de elevador, né? Que é muito comum de falar, pô, o elevador está descendo? Não, está parado. Aí o elevador fecha e desce. Entendeu? Ou então a pessoa fala, Exatamente. não está descendo. Aí ele fecha, desce e a galera fica puta da vida. Fala, pô, não, cara, é porque não estava descendo. Entendeu? Sim, É exatamente. outra, é outra, outra forma de pensar. E mais você aprender a ver como que o código funciona. É basicamente isso. Não é tão difícil quanto parece. Tá? Mas é claro que há pessoas que têm mais afinidade do que outras. É mais ou menos como desenhar. Tem pessoas que já desenham desde criança, tem mais afinidade, etc. E tal. Um cara que só sabe código não pode desenhar? Não, ele tem recursos técnicos para aprender a desenhar um mínimo. Né? Sim. Mas, se for para pegar pesado, você vai com um colega, vai com um contrato alguém, faz um É. outsourcing, entendeu? Não tem maiores problemas. Acho que pode ser a última pergunta aqui. Eu não sei como é que tá. A Thalita pode até mandar o tempo para a gente aqui, mas no meu controle está 59 minutos. Eu acho que Isso, já já estouramos tempo. estourou. É. Aí o Matheus, só para encerrar, eu vou responder o Matheus, depois a gente encerra. O curso é presencial. O curso ele é presencial, porém, durante a pandemia, ele está sendo oferecido remotamente, tá? Mas o curso ele é construído para ser híbrido, na verdade. Algumas aulas online e outras presenciais no laboratório do IED. Mas o curso ele é presencial, porém, nesse momento, né, da pandemia, ele está sendo remoto pelo Zoom. Né, está sendo oferecido pelo Zoom. Descompartilha aí para eu colocar a última Opa, tela. verdade. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que é aqui. Foi, né? Acho que sim. É isso, gente. Obrigado. Os contatos do curso, né, vão estar no canal ou no site do IED. Vocês podem entrar lá, tem os links. E eu espero que vocês tenham gostado e que se animem, né? Daniel? Isso aí, não, obrigado pela presença de todos e obrigado também para quem vier a assistir depois aí, porque essas coisas ficam gravadas, né? Sempre a questão temporal fica meio estranha. Se você está assistindo isso muito depois do curso ter terminado, você perdeu a chance de ser um dos pioneiros aí nesse É, curso de IED, que pô, é sensacional a oportunidade que o IED dá da gente oferecer coisas sem ter burocracia,
com tecnologia de ponta, com Que a uma gente liberdade acredita, né? criativa, uma liberdade criativa muito grande. Então, isso é algo que a gente tem que, a gente vive criticando tudo, né? É algo que a gente precisa elogiar sem ser demagogo. Estou falando de verdade, porque lá na UFRJ eu criei uma disciplina na época de projeto de design de jogos, e a burocracia numa instituição pública, né, federal, é muito diferente, muito mais complicada, leva tudo mais tempo, e aí você tem que responder determinadas coisas. E nesse caso, eu sou fãzão da UFRJ, não estou falando mal, mas é só para mostrar para vocês essa oportunidade de criar algo novo com uma tecnologia super de ponta e que vai estar disponível para todos os alunos aí para poderem aprender. On time, né? No momento legal, Momento né? que é Então tá útil, no momento que é útil. momento, nesse momento Exato. é uma hora boa para fazer esse curso. Esse curso vai ser às segundas e quartas, de 19 às 22, e está previsto para começar em setembro, tá? Ele tem 48 horas de duração, ele se estende ao longo de 2 meses, né? 48 de aula. Lembrem-se 48 que horas de aula. separem um tempinho lá, vai diminuir a carga de Netflix, vai diminuir a carga de novela, vamos aproveitar com 48 horas de aula, mas a CPI já acabou em setembro, se Deus quiser, então até lá estão dizendo que acaba em setembro a CPI, né? Então vamos ver. Os caras recebem vários salários a mais, eles querem estender isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí por gente. todos, por terem vindo, tá? E informações vocês podem entrar no site do IED, né? ied.edu.br, cursos de extensão, game design, tá lá, tem uma foto bonita minha e do Daniel. E vocês podem pegar mais informações com o setor de marketing aí, de matrícula. Obrigado, gente. Obrigado, Tchau. gente. Valeu. Vamos esperar o pessoal cancelar aí.